Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo em mais um nosso podcast Papo e Negócio, o podcast do empreendedor parintinense. Eu me chamo Enzo Felipe e junto nessa tarde a gente vai esmiuçar a vida dos empresários aqui de Parintins e hoje não poderia ser menos de uma pessoa também muito importante, relevante na cidade de Parintins. Conta pra gente, quem é o nosso próximo entrevistado? Boa tarde, queridos amigos, meu nome é Nádia Almeida. E hoje nós estamos trazendo aqui o nosso querido Everaldo Nomata, que é proprietário da Japan Academia. Everaldo, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco. E você pode iniciar contando como foi esse teu início da tua história empreendedora aqui em Parintins. O que tu pode dizer pra gente? Porque tu não começou com a academia, né? Teve outros empreendimentos anteriores. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Boa tarde a todos, né? Entendeu? Muito obrigado pela oportunidade de contar aqui a história, né? Então, a minha história é bem comprida, né? De tantas coisas que nós já fizemos aqui nessa cidade, graças a Deus, né? A trajetória começou aqui em Parintins, foi com a locadora de motos, né? Foi no ano de 98. Eu morei no Japão 12 anos, né? Aí eu passei 4 anos no Japão, aí fui em 91. Voltei final de 96, retornei, passei 6 meses aqui. Aí, olhando para as coisas como daria para fazer alguma coisa aqui, né? Aí eu retornei ao Japão, aí foi aí que tive uma ideia de montar a locadora de moto. Na época era o Okihiros Locadoras, né? Que é o nome do meu filho, o segundo filho, né? Aí nós tivemos essa ideia de fazer essa locadora de moto, né? Aí na época quem tomava conta para mim era meu cunhado, o Ananias, né? Marido da minha irmã. E tivemos um bom êxito, né? Graças a Deus. Tu tinha mais ou menos quantas locadoras nessa época aqui, junto contigo? Nessa época não tinha tantas locadoras, eu estava começando, né? Que eu creio que o pioneiro aqui na locadora de moto foi o Tibica. Entendeu? É mesmo? Foi. Na época era o Tibica, que era o cara, né? Que a gente fala das motos, né? Aí a gente conseguiu montar a nossa, né? E meu cunhado ficava aqui e eu estava no Japão nessa época, né? Abri estando nos anos 90. Isso, nos anos 90. Aí era uma concorrência, né? Que a gente tinha, né? Assim, tipo, só que o Tibica tinha bastante moto, né? Na época era o Tibica e o Paulo. Quais eram as motos da época que vocês alugavam? Na época era aquela, era Titan, né? Era CG, né? CG, era NX, a NX, a XLX, né? Também. A maior moto que nós tivemos foi a Saara na época, né? Para alugar, mas não deu muito certo não, que o pessoal só queria ela, então... E a manutenção era cara, né? Aí não valia a pena não, né? Mas naquela época era muito fácil de comprar moto, essas coisas, né? Era muito... E tu ficou trabalhando nesse ramo de locação mais ou menos quanto tempo? Nós ficamos nesse ramo, acho que 98... Eu voltei e retornei ao Brasil, né? Final de 2003. Acho que nós ficamos até 2004. 2004, 2005, por aí. Aí depois nós paramos, né? Como eu sempre falo, né? Que Parintins é a terra do copia, né? Quando você monta alguma coisa, o pessoal pensa que você está ganhando dinheiro, muito dinheiro, né? E começa a abrir vai lá e te copia, né? Mas é assim, né? Sempre tem a concorrência, mas é sempre bom pra gente, né? E tu já estava ali pensando em um novo empreendimento? Sim, quando eu vi que estava saturado já a locadora de moto, né? E começou a ter muito roubo de moto também, né? Aí eu tive que procurar outra alternativa, né? E essa alternativa veio com a Lan House, né? Na época. Aí eu não entendia nada de computador, nada de Lan House. E como é que foi essa ideia, então? Essa ideia aí eu fiquei pensando, né? Qual seria a alternativa para mim montar outro empreendimento no lugar da locadora de moto, né? Aí de um dia eu subi, fiquei deitado lá, estava assistindo o Jornal da Globo. Aí eu assisti uma reportagem lá e começaram a falar sobre Lan House, né? Aí eu fiquei assistindo o Jornal da Globo. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Não dormi a noite toda pensando, eu digo, pô, mas será que isso vai dar dinheiro e tal? Aí, isso em 2003, 2004, né? 2004, isso. Aí
E eu peguei, né, quando foi de manhã, na época tinha voo, né, para Manaus de manhã, né? Aí eu peguei o avião e fui embora para Manaus. Cheguei lá, digo, vou bisbilhotar, ver com o que realmente o que é Lan House, né? Aí eu parei lá na Infoan, ali na Tarumã, não sei se conhece lá. Uhum. Aí uma loja de computadores, né? Aí eu conversei com o dono de lá e tinha uma Lan House, né? Ele disse, Everaldo, eu abri uma aqui não faz muito tempo, mas tu vê como dá de gente, né? E tá dando dinheiro. Ele queria vender os computadores dele também, né? Eu fiquei meio com o pé atrás, né? Mas aí ele me mostrou outras Lan House lá, né? Eu digo, é esse o ramo, então. Né? Aí eu peguei, eu digo, vou arriscar. Aí disse, não, Everaldo, ele foi muito legal comigo, né? Ele disse, não, Everaldo, eu faço para ti, eu vou te mostrar, pode ter confiança em mim que eu vou te ajudar. Eu digo, beleza. Aí cheguei, conversei com ele, eu fiquei uns 3 ou 4 dias em Manaus, né? Aí eu digo, eu vou fechar o negócio contigo. Aí pegamos, comprei logo 20 máquinas dele, né? Aí chegou, vim aqui para Parintins, aí montamos as máquinas, mandamos fazer bancada e tudo. Aí foi muito... Na época, tu te lembra como era esse cenário aqui em Parintins? Já tinha Lan House? Tinha, porque a pioneira aqui foi a da Bela, né? A da Bela era de quem? A da Bela eu não lembro, mas era na Avenida Amazonas, entendeu? Na realidade eu não frequentava as Lan House, né? Eu não sabia nem jogar, e até hoje nem isso eu sei. Aí eu digo, vou fazer esse investimento e foi aí que deu certo. E na época que eu abri a Japan, não sei o que houve, que a da Bela fechou. Aí veio tudo para Japan. Aí eu acho que eu passei um mês com 20 máquinas. Aí eu fui em Manaus, comprei mais de 30. Ficamos com 50 máquinas. Aí não tinha mais espaço lá embaixo, né? Aí foi que aí nós... Já era onde é a Japan. Isso, hoje. Onde é a Japan. Aí foi um negócio que foi muito bom, né? Tu juntava dinheiro na saca. Sim. O problema era a liga, né? Era a liga pra... rodo, né? E não era só real, não, porque eu lembro muito bem que na época que nós sempre recebemos navio de turistas aqui, né? Não tinha WhatsApp, essas formas de comunicação mais rápidas. Era Orkut naquela época. Era Orkut. E eles usam muito e-mail de estrangeiros, né? Isso, eles chegavam na loja loucos para uma Lan House e a dele é super bem colocada aqui na cidade. Olha, anda 2 blocos, vai lá. Então tu ganhava em dólar lá de vez em quando de também, vez em né? quando aparecia, né? Os dólares, né? Aí então aí foi isso, né? Aí foi interessante, né? E como a gente trabalhava na época com o Otávio, né, da Jurupari, é que eu dou nomes, né? Que são pessoas assim, graças Sim. a Deus, me dou com todo mundo, não tenho problema com ninguém, né? Tanto os concorrentes quanto... Para mim são todos já colegas, né? Do mesmo ramo. Aí na época eu trabalhava com o Otávio, né? Da internet do Otávio, lá da Jurupari. Aí foi pra cá e pra ali, aí como a gente sempre faz bastante amizade, né? E surgiu um pessoal de Santarém, da WSP. Aí chegaram, conversaram comigo, pô, como tinha boa referência, né? Aí acabamos montando um provedor juntos. A WSP Parintins, né? Aí ficamos aí nesse ramo um tempão. Aí na época era eu mesmo que instalava, eu subia nas casas, era danado, viu? Aí da Lan House veio o provedor. Veio o provedor. Aí depois começou a expandir, né? As Lan House dentro de Parintins, né? Aí nisso o que eu fazia? Eu já vendia a internet para os outros donos de Lan House, entendeu? Aí nós ficamos aí nesse ramo aí bastante tempo, né? Aí depois eu vi também que não era minha área, né? Aí chegou o Marcelo. Que hoje é o... o dono da Jomar, entendeu? Jomar. Marcelo chegou de São Paulo, aí como ele era o cara, né, da internet, manjava muito, né? E veio trabalhar comigo. Aí nisso chegou o Júnior lá da MJ Informática, entendeu? Aí trabalhou comigo também o Júnior, né? Deu oportunidade para ele, aí beleza. Aí passou um tempo, aí o Marcelo sempre dizia, Everaldo, vamos investir no provedor e tal. Aí eu vi que não era muito a minha área, né? Eu digo, isso não serve muito para mim não, né? E depois começou a dar outros problemas, né? Tipo, a gente vendia a internet, né? Aí começava o pessoal não pagar essas coisas e começou a virar aquela bola de neve, né? Aí eu não fiquei mais gostando disso daí, né? Aí eu peguei e digo, não vou ficar mais nessa área não. Aí foi aí que eu peguei e passei pro Marcelo.
Então o início da Jomar foi com a internet foi da Japan, entendeu? Aí foi aí que eu passei para ele, sabe, os clientes tudinho. E hoje em dia tá com o Marcelo, graças a Deus. Ele ainda levou teu funcionário fiel escudeiro Naldo, né? Naldo. Aí o Júnior também, graças a Deus, se deu bem, né? Então tem tanta gente assim que a gente já ajudou aqui dentro de Parintins, mas me deixa muito feliz, tá? E hoje em dia a gente tem uma amizade muito boa, graças a Deus. Não tive problema nenhum com eles, sabe? E o Marcelo hoje em dia tá bem, tá tocando, o que realmente ele queria fazer, né? E eu vi que não era a minha área, então aí eu deixei de mão. Perfeito. E depois disso, qual foi o teu próximo empreendimento? Aí depois disso daí foi a Japan, a academia, né? Aí eu fiquei pensando, né, o que realmente eu ia fazer, né? Mas antes de ser a Japan, tu teve alguma outra ideia também de empreendimento ou já foi a ela direto? Não, já foi a Japan direto, né? Na realidade, da época da Lan House, eu fui pro interior também, né? Nessa parte de pecuária, entendeu? Aí tive um empreendimento grande no interior, né? Nessa época tinha uns terrenos, tinha gado, entendeu? Na época eu cheguei a ter 600 cabeças de boi. Era um bom começo, por causa que como eu vim de lá, do interior, então eu tinha aquele sonho, entendeu? De criança, de um dia ser um fazendeiro, né? Fazendeiro, sim. Aí eu digo, por que não, né? Já que tava sobrando um dinheirinho, eu digo, eu vou realizar meu sonho. Aí foi que eu fui pro interior. Na verdade eu morava aqui, mas eu sempre fazia lá, né? Aí disso daí eu fui investindo lá. Qual era o interior? Lá o Paraná do Comprido, Paraná do Comprido e Cararaçu, né? Que lá foi a minha infância lá, da época que nós viemos do estado do Pará, que nós todos nascemos no estado do Pará, né? Entendeu? Aí eu vim com 3 anos, de 11 filhos eu sou o mais novo, né? Aí eu vim com 3 anos, nós chegamos na década de 70 pra cá. Aí foi aí que... E é engraçado, né? Como é que é a vida da gente, né? Aí eu pensava, né? Quando eu morava lá no interior, aí tinha o Celso Yamaguchi, que era o patrício do papai, né? Dono Yamaguchi, então eles tinham muito gado, né? Eles tinham, na época eles tinham mais ou menos 15 barcos. Era o Bodestino primeiro, segundo, terceiro e tal. Aí eu ficava com aquilo, né? Quando eu olhava, né? Eu digo, um dia eu vou ter isso, né? Eu ficava assim comigo, né? Aí eu ficava sempre pensando naquilo, né? E passava a voadeira assim, aí ficava observando, né? Eu digo, um dia eu vou ter uma dessa. Sabe? Aquela coisa de criança assim, né? Aí, graças a Deus, Deus me abençoou e eu fui pra lá. Aí quando eu cheguei lá, o seu Celso Yamaguchi já não morava mais, já estava morando aqui em Parintins, né? Que é o pai do Marquinhos, do Celcinho, né? O pessoal que trabalha na Caixa ali. Sim. São amigos da gente de infância, né? Aí quando Lina Gomes de Caixa. Isso. Aí quando eu cheguei lá, ele já não... Ele já estava debilitado, o seu Celso Yamaguchi, então ele esqueceu um pouco do interior. Aí eu perguntava, né? Quantas cabeças de gado o seu Celso Yamaguchi tinha? Esse rapaz, na época, ele tinha mais de 2.000 cabeças de gado. Aí eu digo, eu vou conseguir ultrapassar ele, né? Aí fiquei lá um tempão. E como era muito longe, pô, ela perde o Urucará, né? Daqui pra lá, eu tinha um 115, uma lancha, né? E eu sempre falo, toda vez que eu ia lá, era um boizinho que ia embora, né? Eu tinha que vender um boizinho para comprar gasolina. Era quase 150 litros de gasolina ida e volta, né? Daqui de Parintins até lá, né? Aí chegou um tempo, aí eu digo, não. Aí eu fui pensando direito, eu digo, não, isso não é para mim mais não, né? Eu digo, do interior eu já vim, né? Sim. Eu vendi minha canoa e meu remo, que era mais para voltar para lá, né? Aí eu peguei, né? Deu a louca, eu peguei e vendi aí tudo. Tinha internet, né? Já tinha o provedor nessa época. Sim. Aí a gente entrava dinheiro daqui, né? E a gente ia investindo lá, entendeu? Mas aí era meio complicado, né? Por causa que na realidade ali era a família, né? Quando ia para terra firme e cada um ia pro seu terreno. Mas na várzea ali era tipo, de um lado era meu, do outro lado era do meu irmão e outra terra era do outro meu irmão, do Evail, do Wilson, né? E na várzea a gente criava o gado todo junto ali praticamente, né?
Mas ali sumia muito gado, entendeu? O pessoal tinha uns pessoal que eu não vou nem falar de onde era, né? Que eram os sócios lá, de repente, e de vez em quando eles pegavam deles, né? A parte deles, né? E de onde veio a academia, Everaldo, assim, nessa história toda, assim, que hoje é o teu empreendimento atual? Então, do Japão, você tinha a locadora de motos, né? A locadora de motos vai para a Lan House, da Lan House já puxa o provedor, e aí do provedor você verifica ali que não era aquilo que você queria, e aí onde entra a academia aí? A academia em si, na realidade, por quê? É tipo... Eu não entendo muito porque foi, né? Não lembro, sabe, assim... Porque eu já era professor, digamos assim, de karatê, né? Minha formação toda no karatê foi no Japão, né? Sou faixa preta, hoje em dia eu sou faixa preta segundo dan, né? Que eu já vim do Japão como primeiro dan. Aí eu acho que surgiu por causa disso também, né? Que na época naquela época não era tão... a academia não tinha todo esse... Isso que tem hoje, né? O pioneiro daqui na época foi o Jamil. Era Corpus Livre, parece uma coisa assim o nome da academia dele, eu não lembro direito. O Jamil Medeiros? Medeiros, ele foi o pioneiro, entendeu? E depois não sei quem foi outro. Sei que a academia de grande porte mesmo que existiu dentro de Parintins foi a Japão, né? Logo que iniciou, né? Aí depois com o tempo veio outras. Tipo dos colegas, né? Sim. São concorrentes, mas para mim não me afeta em nada, entendeu? De falar essas coisas. Tem a Fênix do Pipoca, tem a Fênix também é bastante antiga, isso, né? É antiga a Fênix também, né? Mas eu acho que eu não lembro de quando foi que ele criou a academia, né? Aí depois veio a Brito era minha, né? Entendeu? A Brito ali na Paraíba, isso, né? Isso. A Brito era tua? Era minha. Eu abri primeiro a Japão, acho que depois de uns 3 anos eu abri a Brito. Só que daquela... Aquele terreno era teu? Não. Era só academia? Só academia. O prédio é do Preto. Aí eu aluguei do Preto lá em cima lá. Aí eu fiquei 1 ano e pouco lá e eu vi que não deu muito resultado. Aí num dia ele chegou e eu digo, pô, Preto, eu vou fechar aqui. Ele disse, não quer vender teus maquinários aí e tal, pra mim tentar. Eu digo, sem problema, aí nós negociamos. Aí eu peguei e fiquei só com a Japão, né? Aí depois veio o que? Tem nosso amigo Israel Batista, né? Agora tem do Helder. Do Helder. Entendeu? Que é grande também. E tem a do tenente lá do Pontes, né? Acho que são as maiores que tem aqui dentro de Parintins. E engraçado, né? Chegou um tempo antes da pandemia, né? Eu pensei em desistir da academia. Fiquei, sabe, sem vontade, sem gosto de coisa de academia, sabe? Aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vender tudo. Aí me deu vontade de vender com prédio e tudo, sabe? E partir para outro ramo, né? Aí o pessoal fala, por que não sei. Teve um tempo assim que eu fiquei meio desgostoso, assim, em termos de coisa de academia, né? Parecia que o pessoal não valorizava muito. Mas hoje, graças a Deus, depois da pandemia o pessoal começou a entender. Sim. Mas isso a gente até comentou na vinda da Ozzy, da Aqua Fitness, da esposa do seu Helder, que ela comentou muito sobre isso. Poxa, a virada nesse ramo após pandemia. Todo mundo disse, poxa, agora eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso me exercitar. E aí foi que tem um boom. E ela comentou um negócio que é verdade, sim. Todas as academias hoje em Parintins são lotadas no horário de pico. Você dá 6 horas, você passa em todas as academias. Tem bastante gente, tem muita gente. Sim, com certeza, né? Tipo, sempre eu falo assim, né? Eu já conversei muito com o pessoal assim, né? A respeito da academia, né? Eu acho que dentro de Parintins, digamos, da população toda de Parintins, não malha 5% da população não frequenta academia. Hoje é 120 mil habitantes, né, que nós temos dentro de Parintins. Eu acho que não tem 6 mil pessoas malhando dentro de academia. Entendeu? Eu tiro assim pela Japão, né? Entendeu? Eu creio que a Aqua não deve ter
não chega a mil clientes. Entendeu? Entendeu? É um mercado que ainda tem muita expansão, né? Isso. A Fênix também eu creio que não. Entendeu? Deve ter o quê? Uns... É assim, né? Nessa faixa de 500, 600. 500, entendeu? Por causa que o pessoal, assim, não sei o que acontece, sabe? De Parintins. Mas, depois da pandemia, como você isso falou... Cresceu muito, entendeu? Cresceu muito. Aí depois eu digo, não. Aí surgiu, né, as outras academias, como a Israel Batista, lá, a Aqua, né? Então isso daí, por um tempo aí eu fui ver que realmente valia a pena de novo investir na academia, né? É aquilo que eu falo, né? A concorrência é muito bom, por causa que ela faz tu pensar de outra maneira. Sim. Entendeu? Você não pode pensar que o teu concorrente vem para te destruir. Não, ele vem para te procurar melhorar o teu ambiente. Entendeu? Eu penso dessa maneira. Eu não fico assim pensando algo assim, dizer que o concorrente é isso e aquilo, ficar falando mal disso, daquilo, não. Entendeu? Eu procuro ver onde está meu erro, entendeu? Para que eu possa melhorar mais, entendeu? Então foi isso daí que aconteceu. Aí depois da pandemia parece que todo mundo abriu os olhos, tanto eu quanto Pipoca, a Fênix, o Helder, o Israel Batista, entendeu? Então quem ganhou isso daí foi a população. Sim. Sabe? Que tinha, né? É uma coisa muito boa, assim, a concorrência boa, assim, né? Como eu falei, eu não estou aqui, ou por aí pela rua tá falando disso e daquilo, entendeu? Rebaixando o colega, não. Ou a concorrência, digamos assim, né? Concorrência existe para que tu possa melhorar teu ambiente, né? Sim. E tu tocaste num ponto aí que tu disseste que tu trouxeste do Japão, a tua situação do karatê. Teve algum outro aprendizado dos 12 anos que tu ficou lá no Japão, que tu implementa nos teus empreendimentos? Sim, por causa que na época lá a gente observava muitas coisas, né? Tipo, tu vê coisas diferentes, entendeu? Porque aqui a gente fica muito regrado dentro de Parintins, entendeu? Se tu não sai para outro lugar, tua visão não melhora. Sim. Entendeu? Você estando em outros lugares assim, com certeza você vai observando que tem muitas coisas que podem crescer, entendeu? Te dá outra visão, né? Mas assim, o pé de meia para empreender veio do Japão. Sim. Lá era um local bacana para ganhar dinheiro? Olha, para mim foi muito bom, por causa, como eu falei, eu falo assim, né? Tanto é que o nome do meu empreendimento é Japão, entendeu? É homenagem onde tudo começou, aonde me deu a oportunidade, entendeu? Então eu sou muito grato ao Japão por isso. O que mais te chamou a atenção, por exemplo, no trabalho e na disciplina japonesa que tu leva hoje, Everaldo, assim, no teu dia a dia, nos teus negócios, desses anos no Japão? Tipo, né, no Japão é uma coisa assim muito... que tu aprende ali a crescer como pessoa, como ser humano, entendeu? É outra visão, entendeu? Eu aprendi muito também no karatê, né? Que desses 12 anos que eu passei no Japão... Começou a praticar lá? Sim, eu pratiquei lá. Minha formação no karatê toda é no Japão, né? Eu vim de lá, faixa preta, primeiro dan, entendeu? Então, desses 12 anos, eu passei 8 anos dentro de uma academia, entendeu? 8 anos que eu digo, treinando, né? Tu trabalhava e treinava à noite? Eu trabalhava 12 horas, às vezes 16 horas. São quantas faixas no karatê? No karatê são 7 faixas, né? Começa branca, laranja, depende do estilo do karatê, né? Tem estilos? Tem estilo diferente, né? O nosso é o Kyokushin Karatê, é o karatê mais forte do Japão, entendeu? O nosso é de contato. Tem um Shotokan que é semi-contato, né? E você bate e puxa, né? Uhum. O nosso não, tem que derrubar, só não pode dar soco no rosto, né? Na cara, digamos assim. Não dá soco no karatê. Não, mas em compensação o chute pode. Uma washigueira, entendeu? Entendi. Porque a gente, você tem que sempre estar atento. Você nunca pode baixar a guarda, entendeu? Você vai dar um soco, tua mão tá aqui, gamengado que a gente chama, dá um soco justamente
quando vir um chute, tu tá parando aqui, né? Levou essa outra aqui. Sim. Então é assim. Mas aí então tem quantas faixas no karatê? O karatê começa branca, laranja, azul, amarela, verde, marrom e preta. Aí depois do preto, da faixa preta, aí tu vem o primeiro dan, o segundo dan, vai até o 10º dan. E aí isso evolui ano a ano? Não. Porque no jiu-jitsu, para você chegar à faixa preta, você demora 10 anos treinando. No karatê é como? Eu tirei faixa preta, primeiro dan, com 4 anos e 8 meses. Mas também era acirrado. Muita dedicação. Muita dedicação, entendeu? E eu fui campeão no Japão. Tem jornal, tem tudo, entendeu? Na época. Não campeão japonês, mas campeão dos campeonatos. Da região de Tóquio, entendeu? Que Tóquio ali, digamos, ali era a minha casa, né? Que eu morava em Chiba, mas era fronteira Tóquio. Então, e lá trabalhava com o quê? Eu trabalhava com controle de qualidade de painel de televisão. Passei, logo que eu cheguei lá, eu trabalhei na Takebe, que era furando reforço de chassi de caminhão. Uma furadeira no muque meu, né? Passava o dia todo furando ferro. Aí depois eu fiquei um ano, aí eu fui pra Asahi Garaço, né? Que é glaço, né? Que eles falam, mas em japonês fala garaço, que é vidro, né? Uhum. Aí eu fiquei 11 anos nessa fábrica lá. E esse ensinamento todo do karatê? Tu ensina aqui em Parintins também? Tu tem turma lá no Japão? Me conta mais sobre isso. Sim. Aí, fala do Japão, né? E eu cheguei, eu tava no Japão, né? Nessa época aí. Aí vim aqui pro Brasil, quando eu voltei pra lá e... Pô, por que não aprender e tal, lutar e tal? É que lá quando a gente entra no karatê, a gente vai com o intuito de aprender pra te... Na época era molecão, garotão, né? De brigar na rua e tal, ser o cara, né? Mas o karatê é o seguinte, ele te ensina muita coisa. Porque conforme tu vai treinando, tu vai absorvendo a disciplina, né? E depois tu vai aprendendo que não serve, karatê não serve para, principalmente o Kyokushin, não serve para você brigar na rua, tá? Depois que se torna faixa preta, que o karatê é o seguinte, só tu começa a aprender o karatê quando se torna faixa preta. Ah, é? Entendeu? Aí que tu vai aprender o karatê, certo? Porque quando tu chega à faixa preta, os golpes, né, digamos assim, já saem automaticamente. Você fica assim treinando, né? Condicionado para isso. Karatê é movimento repetitivo. Mas, Everaldo, tu era brigador na rua? Porque, olha, o Eliseu, isso foi uma parte cortada dos nossos... foi uma parte cortada do nosso podcast passado, ainda agora até confundi teu nome, mas o Eliseu é seu irmão, né? Isso. E aí eu perguntei, mas você briga? Rapaz, eu brigava demais. Eu era perigoso. Eu saía e caçava, era briga na rua. Não tava muito bem, eu ia e brigava. Brigava com a sombra dele, né? E brigava com a sombra dele. Aí perguntou, mas tu é faixa preta? Eu disse, não, eu sou faixa roxa, mas eu brigo, eu brigo. E assim, como é que é a tua história? Não fui muito de coisa de briga de rua, não. A não ser quando era moleque, né? Moleque eu tinha um amigo, né, que... A gente era amigo, mas a gente brigava toda tarde. A gente chamava de encrenca pra ele. Deus levou ele muito cedo, né? Aí quando era a época do Chega Mais, isso na época de vocês ainda não. Era bem em frente do Brandão de Amorim ali. Não tinha ido ao Japão. Não. Aí quando a gente veio do interior, isso década de 81, por aí, né? Naquela época era brigão, né? Que a gente... Aí de uma vez o Eliseu, né, botou a gente, eu e ele, pra brigar. Brigar não, é brigar, né? Aí ficamos lá na Avenida Amazônia, tinha aquelas castanholeiras, ainda era o meio... Ali aquela passarela, aí era tudo terra ali. O passeio, né? O passeio, né? E lá nós ficamos rolando. Rapaz, nós lutamos tanto, brigamos tanto ali que a gente não aguentava mais levantar. Mas aí era aquela briga de antigamente, né? Que você brigava, mas depois passava, você já era amigo, né? Diferente de hoje, né? Hoje você não pode fazer nada. Se você fizer alguma coisa contra alguém, virou de costa. É complicado. Mas aí foi aí esse tempo aí que eu fui pro Japão, né? E eu entrei no karatê. E hoje tu ensina karatê no Japão? Hoje eu ensino, né? Aí eu tenho, eu falei pra Nádia, né? Que hoje em dia eu tenho mais de 50 filhos, né? Eu tenho um projeto social de karatê, né? Lá na Japão Academia.
Então eu tenho para mais de 50 crianças lá, né, que eu digo que são meus filhos. Eu chamo de filhos, né, eu trato eles assim. Então foi uma coisa que me identificou bastante, trabalhar com crianças, né. E a gente está com esse projeto, né, que é o projeto de Karatê Kyokushin Transformando Vidas. E a gente já está aí um tempão, né? Eu fiz lançamento ano retrasado nos Jogos Escolares, que a gente participa dos Jogos Escolares, né? Nós temos vários medalhistas de ouro, Colégio do Carmo, entendeu? Esse ano passado foi muito bacana. Eles fizeram uma homenagem pra gente, né? Para mim, a respeito das crianças, né? Do Colégio Batista, Colégio do Carmo, entendeu? É muito gratificante, sabe? Hoje em dia eu sou muito feliz no que eu faço, né? Ajudando essas crianças, transformando a vida dessas crianças, né? Então, para mim, hoje em dia... E tem meu filho, né? O Kazuhiro. Kazuhiro tem 14 anos. É o primeiro medalhista dos jogos do jazz, né? Dos Jogos Escolares do Amazonas. É o primeiro karateca que ganhou uma medalha. Foi de bronze, né? Aí foi o ano passado. Aí conseguiu a medalha de bronze lá em Manaus. Lá. Na realidade, eu acho, não tenho certeza que ele era para ser ouro e prata, mas quebrar o sistema ali, né? Da organização lá é difícil, né? Ainda mais então, hoje isso te encanta, Everaldo, assim, esse lado desse esporte, esse lado de ensinar uma arte marcial, hoje isso te encanta. Talvez teu próximo negócio seria focado nisso, ou não? Ou isso é mais um hobby mesmo? Não. É tipo... O que o meu projeto é mais, digamos, um hobby, né? Entendeu? Porque, na realidade, o benefício que traz para mim é o ensinamento que eu passo às crianças. E você vê aquelas crianças satisfeitas, ver os olhos delas brilhando quando chega assim no tatame. Ô sensei, só o fato, sabe, de te abraçar, sabe, de cumprimentar assim, e você passar disciplina para essas crianças, é muito legal. Isso é muito interessante, isso é muito importante para mim, sabe. Eu estou tentando fazer crescer mais esse projeto, mas eu preciso de ajuda, entendeu? Tipo, já fui na TV, mas ainda não cheguei com os empresários para falar frente a frente, assim, né? De alguém ajudar essas coisas todas, né? Mas futuramente, né? A gente tá tentando do poder público, né? Ver o que dá para fazer. A gente tá com uma promessa aí, se Deus quiser, vai dar certo. Hoje tem 50 crianças nesse projeto. Nós temos 50 e poucas crianças lá. É só criança que ensina ou não? Tem lá na Japão tem aula para adultos também? Não, nós vamos criar ainda, né, esse horário, né? Que no momento a gente ainda está com as crianças, né? Mas eu também preciso me movimentar, né? Só dar aula para criança, você tem que voltar. Ficou interessado, Enzo? Quer sair do boxe? Olha aí, cara. Olha aí. Pode ser um começo. Sim. Na realidade, esses tempos, tô com uma ideia na cabeça aí, né? Tipo, fazer um funcional, digamos assim, um body combat, entendeu? De uma coisa de luta. Como é que é um body combat? É body combat, né? É do karatê uma coisa de combate, assim, de exercícios, né? Tipo legal, um funcional, assim. Entendeu? Interessante. Aí eu tô uma hora vai sair, por causa que a gente tá com uma programação aí na cabeça, né? E a gente vai transformar a Japão em outro, como diz o Bruno Henrique, né? Em outro patamar, entendeu? Estou com mais ideia. Vem coisa diferente. Eu acho que isso é tão legal, isso já foi até comentado no boxe, né? As pessoas querem praticar, mas não querem ter o contato, né? Não quer apanhar, não quer ir pra né? Tu acha que eu saí do boxe? A pessoa quer ir, a pessoa quer fazer o exercício, quer aprender a bater, mas não quer apanhar, não quer ter aquele contato. Mas a pessoa gosta de ir pro exercício, eu acho que baseia um pouco nisso, né? Sim, de a pessoa aprender e tal, mas não ir para aquele contato direto. Tipo que o body combat, né, que eu tô falando aqui, é uma franquia, né? Que ele tem, mas eu tô querendo adaptar o karatê para essa parte. É de você só fazer os movimentos. Entendeu? Tipo chute, soco, joelhada, esse negócio todo, entendeu? Para a pessoa se movimentar, não vai ter contato de luta, entendeu? É só simulação.
Poxa, mas essa é uma ideia Sim, legal, sim, a já. gente... Eu tô tô interessada Opa! já. Sim. Agora, os pais das crianças, Everaldo, como é que elas têm sentido? Assim, teve uma melhora nos rendimentos dela? De quem participa, assim, do teu projeto? Sim. Na verdade, eu vou até levar mais a pergunta. O que a arte marcial muda na gente? Além da disciplina, muita coisa muda, né? Com certeza, tipo, eu vejo assim, sabe, nós fizemos um evento, né, que se chama Natsugashi-ko. Natsugashi quer dizer treino de verão, entendeu? No Japão, para você fazer o exame para faixa preta, você tem que ir pelo menos 3 vezes. Então a gente ia para a praia no Japão e a gente ficava 3 dias treinando a praia, entendeu? Aí a gente treinava de manhã, à tarde e à tardinha, né? Que era esse intervalo. A gente fazia 3 treinos por dia. E ia mais ou menos assim uns 10 ônibus. Era toda a região de canto ali, né? Chiba, Tóquio, Saitama, uma parte que eles falam a região de canto ali, é a região de Tóquio, né? Que abrange vários estados ali. E a gente ia para lá. E era muito legal, sabe? Aí fazia gincana e interagia com o povo lá, entendeu? Com outros atletas do estilo Kyokushin. Aí nós fizemos peguei, né? Eu digo, eu vou implantar isso aqui. Nós fizemos, acho que 3 anos atrás. Foi na Icurapá, né? Isso, nós fizemos a Icurapá. Foi muito interessante, muito show de bola. Mas aí os pais ajudaram, né, entendeu? E foi muito bacana. Então isso daí transformou a vida das crianças. E os pais deram reportagem, não sei se vocês assistiram, né? Acho que tem até na TV, como é que é? Aqui a TV que era do Adelino ali, como é que é o nome Norte, TV Norte, né? TV Norte. Isso. Então foi bastante... Deu bastante repercussão essa reportagem aí. Aí os pais deram entrevista. Então, como eu falei, né, transformou a vida de muitas crianças. Crianças ali que a gente trabalha, TDAH, entendeu? Assim, tem muitas crianças assim que a gente trabalha. Então, até o momento, né, que a gente tô tentando, preciso de ajuda, como eu falei, né, do poder público, creio que vai nos ajudar. A gente está com um projeto aí, né? Se Deus quiser vai dar certo. Então eu preciso de um psicólogo, preciso de várias especialidades, né? Entendeu? Porque tem muitas crianças que têm problema, né? Às vezes eu tenho que ser psicólogo, tenho que conversar com os alunos. Como eu moro lá em cima, né? Vai lá na sala e conversa, entendeu, com as crianças, assim, tento ver o que eu posso ajudar, essas coisas todas. Então nossas crianças de hoje, elas são muito melindrosas, assim, sabe? Aí às vezes a gente pede ajuda dos pais, assim, a gente conversa com os pais, assim. Então teve muitas crianças assim que o karatê transformou a vida dessas crianças para melhor, entendeu? Então, como eu falei, isso me deixa muito satisfeito, muito feliz com isso aí. Então a gente está trabalhando para que a gente possa abranger mais e mais outras crianças, né? E se der tudo certo, a gente está querendo ir para a vila também. Que bacana. A Vila Amazônia lá. Eu conversei com o Boaz lá, que é do Jiu-Jitsu, né? Uhum. Aí disse, Everaldo, aqui na Vila Amazônia era muito interessante a gente colocar o karatê junto com o Jiu-Jitsu. Até pela história dos japoneses ali, sim, né? Sim, entendeu? E a gente está buscando isso daí, tentar colocar na vila também. E transformar a vida dessas crianças, né? Com certeza. Agora, voltando para o empreendedorismo, Everaldo, foi muito difícil empreender em Parintins? É muito difícil ganhar dinheiro, assim? Você já passou da fase de ganhar... Você é uma pessoa que tem experiência em várias áreas de negócio. É difícil empreender em Parintins? Olha, hoje em dia sim, né? Hoje em dia a burocracia é muito grande, né? Para você tentar fazer algo, né? Assim, eu vejo assim, até nosso próprio ramo, né, de academia é um pouquinho meio dificultoso, porque
uma mensalidade de uma academia, né? Você cobrar R$100. E lá na Japão a mensalidade dá 100, 90 e 80, né? Que é o plano família. E hoje em dia, depois da pandemia, como cresceu o número de clientes, mas o investimento ficou muito mais alto, né? Porque hoje em dia uma máquina de academia se tornou muito, muito caro. Tem a máquina que é praticamente o preço de um carro. Entendeu? Eu tenho máquina dentro da Japão de 20 mil, 25 mil. Entendeu? Então, para você cobrar uma mensalidade desse valor, e se a gente cobrar muito mais, tentar aumentar o preço, o pessoal reclama. Entendeu? Então, é um pouquinho difícil nessa área, né? E nós temos também um outro problema, né? Problema não, é algo assim que não é reclamação, é desabafo, né? Hoje em dia, né, os personal trainer, né? Você faz todo o seu investimento dentro de uma academia, né? Que hoje não é barato. Aí os nossos personagens vão lá. Tu vai querer cobrar uma mensalidade dele. Ele acha que ele não tem o direito de pagar. Entendeu? Eu acho isso super errado. Porque tu faz teu investimento e a pessoa só chega lá para dar aula e pegar o dinheiro do teu próprio cliente, né? A gente tentou fazer isso aqui em Parintins, né? Mas não deu muito certo porque nós tivemos um parceiro aí que não cumpriu com o que realmente deveria ter sido feito. Então isso me deixou muito triste nessa parte. Porque a gente não cobra nada do personal. Entendeu? Porque o que acontecia? O personal ele vai na academia dar aula dele. Aí se a gente tentou cobrar, o que ele fazia? Além de ele cobrar do aluno, ele queria que o aluno pagasse a taxa dele para a academia. E eu acho que isso daí também não é justo. Entendeu? Então, ia tentar mudar essa mentalidade desses nossos colegas também. Entendeu? Mas essa não é uma reclamação só tua, né? Não, a gente já trouxe esse tema à baila, a gente até discutiu um tema, isso, como é que isso teve uma repercussão. Como os personagens acabaram se virando contra as academias e era o local onde eles trabalhavam, né? Então isso não é uma reclamação do setor e isso traz até um ponto de discussão para quando a gente fala de negócios, quanto aqui em Parintins às vezes a gente é desunido como empresário, né? Como empresário, como donos de negócios, e aí você falou que acabou não dando certo, poxa, precisa ser cobrado, e eu acho que é cobrado em todos os lugares em academia. Sim. Né? Todos os lugares, acho que só não aqui em Parintins mesmo. E aí tem essa reclamação realmente. Então, aí como não deu certo, aí porque, como eu falei, né, teve uma pessoa aí que não cumpriu, tentou puxar tudinho para a academia dele, entendeu? Enquanto que os outros iam para lá, né, entendeu? Aí então ficou uma coisa assim meio chata, entendeu? Aí chegou um profissional da área, né? Falou pra mim, né? Mas não sei o que, eu não vou pagar. Não falou pra mim, mas me falaram isso, né? O fulano de tal falou que não ia pagar por causa do que acontece. Que ele estudou muito pra se formar, pra ser um profissional, né? Eu digo, é muito legal, ele estudou pra caramba, né? E eu digo, eu trabalhei muito para me investir no meu empreendimento, para mim não ganhar nada. Entendeu? Então são isso assim que as pessoas não têm consciência. Entendeu? Eu acho que deveria ter uma união tanto dos empresários quanto os personagens juntos, né? Dizer, porra, eu estou usufruindo do ambiente do cara, do patrimônio do cara, do investimento que ele faz. Entendeu? Eu acho que isso não é justo, sabe? Alguém por aí vai dizer,
ele falou isso e aquilo, entendeu? Mas eu tô falando a verdade, certo? Que é muito duro você desembolsar 20 mil, 30 mil numa máquina para alguém chegar lá. Hoje montar uma academia gira em torno de quanto, Everaldo? Assim, tu te lembra quanto tu gastou para montar a Japan na época? A Japan tem quantos anos hoje? 16 anos já, foi 16 anos, né? Entendeu? Na época, porque a gente foi investindo aos poucos, né? Não foi só de uma vez, né? Mas só agora no passado eu fiz investimento mais de 150 mil. Tem uma periodicidade para isso ou só quando, tipo, Nádia, eu faço isso de 6 meses, eu faço isso de ano em ano? Porque o investimento? Sim. Não, ultimamente a gente está fazendo investimento por causa, como eu falei, né? Os colegas estão investindo, né? Entendeu? Tanto o nosso amigo Helder da Osinete, lá da Aqua, né? O Pipoca, o Carlos, né? E os outros colegas, né? Fazendo investimento. Então não pode ficar parado. Não pode ficar para trás, né? Então a gente tem que investir para a gente pelo menos chegar próximo deles, né? Entendeu? E o colega tá montando outra academia, né? Então a gente tem que acompanhar o mercado. Porque se ficar para trás já era, né? Então hoje em dia a gente tem o investimento também, não pode ser só de uma vez, né? Por causa que é pesado, entendeu? Mas uma academia não é menos que 1 milhão. Hoje em dia não, eu acho que dentro da Japan hoje em dia eu tenho mais de R$1 milhão de equipamentos, né? Entendeu? E fora só agora a gente vai trazer novidade novamente, entendeu? Vamos ter que fazer um investimento alto também agora. Entendeu? É aquilo que eu falo, né? Que, como eu falo, né? A concorrência é boa para os nossos clientes, né? E a gente tem que investir, então traz isso. Mas graças a Deus, como a gente falou, né? É bom que o pessoal está aderindo pelas malhar, né? Entendeu? Nas academias. Então isso daí é uma coisa boa que está acontecendo, né? Na vida da gente, assim, dos empresários no ramo de academia, né? Então, Everaldo, o que diferencia a academia Japan das outras academias? O que tu pode dizer para mim, assim, que hoje, se uma pessoa quiser começar uma academia, por que ela deve começar na Japan? A gente procura tratar nossos clientes da melhor forma possível, né? Entendeu? Eu, por exemplo, estou sempre ali. Estou sempre indo no salão, cumprimentando meus clientes, entendeu? Dando boas-vindas e agradecendo sempre, entendeu? Que sempre eu falo, né? A gente na Japan nós temos um sorteio lá todos os meses, que eu tenho os parceiros, eu tenho mais de 20 parceiros. A gente dá um vale de R$100, entendeu? Essa parceria que eu faço lá é um diferencial que a gente tem, né? O cliente coloca a propaganda dele lá na academia, nós temos uma área lá dentro da academia, né? São várias logomarcas que nós colocamos lá, e tem uma televisão também que a gente fica jogando o nome da empresa aí nas páginas da Japan. Aí nisso daí a gente cobra um vale de R$100 ou uma mensalidade, né? Só que isso daí não fica para Japan. Esse vale que a gente pega das empresas não fica para a academia. A gente faz sorteio entre nossos clientes. Que aí a gente divulga a empresa dos colegas e os clientes vêm para Japan também. Entendeu? Então foi uma ideia maravilhosa que nós tivemos. Então todo mês a gente faz sorteio. Entendeu? São mais de R$2 mil em prêmios que a gente faz. Então todo mundo fica satisfeito. Tá? Bacana. Perfeito. Agora, se você pudesse falar pra gente um conselho que você dá para quem quer empreender em Parintins, um conselho de quem tem muita história como você, que já passou por vários negócios. Que conselho tu daria para quem está começando hoje a empreender, para alguém que tem um negócio e hoje pode estar indo meio devagar, e para quem ainda sonha, né, em ter um negócio? Empreender em Parintins hoje em dia não está sendo muito fácil, né? Por causa que as coisas não estão muito fáceis, né? Mas a pessoa tem que ter força de vontade, perseverança, entendeu? E acreditar.
no potencial daquilo que você vai fazer. Então, isso daí é uma das coisas assim, que a pessoa deve ter, né? Acreditar no potencial. Sim, com certeza. Agora, Eliseu, dentro dessa tua história... eu sempre confundo o Eliseu com o Everaldo. Eu tô com o nome do seu Eliseu, ainda bem que eu acho que ele não tá falando mal de mim. Será, rapaz? Mas assim, dentro desses anos de empreendedor, tem alguma história engraçada assim que tu já viveu? Tanto de academia como de provedor. Uma história assim, que tu pudesse contar pra gente. História engraçada, hilária, ou trágica. Uma história assim que te marcou nessa trajetória. Você olha, poxa, eu vivi aquilo e aquilo me marcou nessa trajetória de empresário aqui em Parintins. No momento eu creio que não, sabe? Foram tantas coisas assim que já fiz na vida, né? Mas, como eu falo, né? Sempre fui abençoado, né? Tipo, eu sou muito grato a Deus, né? Por tudo que tem feito na minha vida, assim, na maneira, né? Eu fico assim, né? Eu fico pensando muitas vezes dentro de casa, assim, né? Eu digo, um caboclinho lá do interior, né? Não tinha muita perspectiva de vida, né? E tal. Mas eu acho que tudo isso, minha mãe era muito religiosa, né? Eu acho que ela pediu tanto a Deus para que eu desse certo, né? Que eu acho que acabou dando certo, entendeu? Então eu sou muito grato a isso, sabe? Assim, são coisas que veio assim, sabe, na minha vida, assim, de uma certa forma. Mas sempre eu fui guerreiro, eu fui teimoso, assim, sabe? De tentar fazer o que dá na minha cabeça, assim, de ver, mas eu pensava também um pouquinho, não era aquilo de imediato, sabe? Ser fazendeiro foi teimosia? Pela uma parte foi, mas foi gratificante também, sabe? Assim, foi aquilo que eu queria fazer. Era um sonho. Um sonho, e acabou dando certo. Não deu muito certo porque depois eu desisti, né? Mas, e daquela época também era muito complicado, né? Que Precisava ter feito, senão eu ia ficar naquele, mas e se... Sim. Então foram muitas coisas assim que aconteceu aqui na minha vida, assim, que foi muito gratificante, muito louco, sei lá, sabe? São coisas assim que deu tudo certo. Até hoje, assim, eu sou grato, assim, que as coisas que eu os colegas diziam, pô, Everaldo, parece que tu tinha alguma coisa assim, que tudo que tocou assim, tu conseguiste fazer dar certo aquilo lá, né? Então, eu não tenho... Sonho ainda voltar pro Japão, Everaldo, assim? Depois que tu veio pra cá, você chegou a voltar, assim, já como empresário bem-sucedido aqui em Parintins? Não. Eu voltei final de 2003, aí eu não retornei mais ao Japão, mas é uma coisa assim, sabe? Eu não sei, eu creio que pelo menos passear eu tenho que ir lá, né? Uma passeada, porque eu sonho. É mesmo? De vez em quando eu sonho. Eu tava até falando pra minha mulher, anteontem, eu tava falando pra ela, digo, um dia ainda vou no Japão de novo, por causa que eu sonho. Eu sonho com todas as coisas, né? Que eu vivi no Japão, eu vivi muito. Eu aproveitei muito, sabe? Assim, ali aquela região de Tóquio ali, eu conheço tudo, entendeu? Se te soltar ali, tu anda sozinho. Sim. Tóquio ali eu conheço como uma palma. Pensou em empreender no Japão? Não tive porque essa ideia. O Eliseu contou pra gente que ele tentou fazer até tapioquinha. eu vi a reportagem dele, mas mas sempre me virei também do Japão. Sempre um dia desse o colega tava falando que a gente tem um grupo, né, da Sarigaraçu, lá de onde a gente trabalhou, e a gente começou, um amigo meu lá do Mato Grosso, Miyasato. Aí ele fez esse grupo, aí tava dizendo, ele disse, porra, Everaldo, que só me chamavam de Amazonas, né? Como era do Amazonas, né? Me chamavam de Amazonas. Aí disse, pô, Amazonas, tu era meio... Desde aquela época tu já era meio comerciante, né? Eu te lembro que tu descobriste onde vendia carne, entendeu? Que tinha uma carne da Austrália, eu pegava, comprava e ia vender lá no Rio, né? No Rio é onde tinha concentração de brasileiros lá, onde a gente morava. Sim. Lá, né? Aí eu comprava e ia revender lá pra ele lá. E é engraçado que a gente pensa que a nossa carne é cara, mas não, no fundo, só a gente no mundo acho que come, a população que mais come carne. Né? Depois vem a Argentina e deve vir os Estados Unidos. A gente deve brigar por essas posições.
Mas pra ali não tem carne, né? Muito caro, é caríssimo. Na época, logo que nós chegamos lá, era difícil, né? Era difícil carne por causa que era só a carne japonesa, né? E então a carne do Japão ela é muito cara. Aí com o tempo começou a abrir, né? Coisa da Austrália. Aí era da Austrália que vinha carne, né? Quando eu descobri, aí o pessoal gostava de carne, eu pegava, comprava e ia revender para eles lá. Aí eu já fazia um bicozinho. Teve esse espírito né? de vendedor, né? Espírito de comerciante, né? Sim, sim. Agora, pegando esse gancho, né? Não, vou deixar a Nádia fazer essa pergunta. Deixa eu voltar aqui para os nossos espectadores, Sim. você que está assistindo aqui nessa tarde de sábado, essa história de maravilhosa empreendedora do seu Everaldo. Por favor, curta nossas páginas, siga-nos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem outras histórias maravilhosas lá, por exemplo. O Enzo está toda hora que fala, chamando ele de seu Eliseu. Tem a história do seu Eliseu lá para vocês. Vá lá verem. nesse episódio, hein? Sim, ali... é um episódio muito legal. Então me diz, Everaldo, quais são teus planos de expansão da academia? Tem muita coisa boa vindo aí, viu? Vou transformar Japão em outro patamar, né? Pode falar um pouquinho aqui pra gente? Dá um spoiler, assim. Pode dar um spoilerzinho? 10% de spoiler. Não. Isso tá guardado em 7 chaves ainda. A gente, a partir de final agora do meados de março, a gente vai partir dar de março. Mas acontece esse ano ainda. Acontece esse ano. É a transformação da Japão Academia. Olha aí, Enzo, você também que tá assistindo, que ainda não decidiu assim pra onde você vai. Fique de olho nas novidades. Todo Enzo, mês eu digo que eu vou começar a academia. Da última vez que a gente entrevistou a Ozi, ele falou a mesma coisa também. Ele, não, Ozi, talvez eu vá lá, talvez seja agora. Mas eu falei pra Ozi que é só quando ele inaugurasse a nova. Entendeu? Eu ia entrar, mas não inaugurou, a gente vai esperar. Aí então vai ter que malhar um mês lá com a nossa amiga Rose lá e um mês na Japão, né? Sim. Eu quero ver, porque a Ozi também falou aqui, disse, olha, vai ter um negócio muito bacana. Aí deixa essa apreensão na gente, assim, de como é que vai ser a movimentação nesse setor. Isso é legal, ver vocês se movimentando, se esforçando e o setor não vai parando. E quem ganha, no fundo, é o usuário. É o usuário, né? Que você tem mais escolha, você tem mais espaço, você vai pro melhor. Quem ganha realmente é quem utiliza esse serviço. Com certeza, né? Eu já elogiando aqui, né, a minha amiga Rose, que eu considero como amigo, né? Ela e o Elton, tá aí, um excelente trabalho que eles fazem. Muito lindo coisa deles, assim, empreendimento deles, sabe? Só uma pessoa que admiro. O que é para admirar, a gente tem que admirar, entendeu? Independente de ser concorrente ou não, eu gosto assim do ambiente deles, sabe? Eu curto a página deles, entendeu? A academia deles, uma coisa sensacional, entendeu? Como a gente está falando aqui, né? Quem ganha é Parintins, né? Sim, com certeza. Agora, Nádia, vamos para nosso último bloco, depois de muitas histórias, depois de muitas revelações nesse episódio, de muito desabafo, falando verdades. A gente vai pro nosso bate-bola, Everaldo. Não chamei Eliseu agora, hein? Eu acertei. No final, Lu. Eu acertei. Aí a gente vai pro nosso bate-bola, são perguntas rápidas. A gente faz a pergunta e aí você responde o que vem na cabeça, meio de bate-pronto, tá bom? Beleza. Então, vou começar. Qual é o maior desafio de ser empresário? É se manter, né? Se manter no topo. Uma grande lição que o Japão te ensinou. Sempre trabalhar com honestidade, né? Importante. O que mais sente falta do Japão? Muitas coisas. Fala uma pra gente. Eu senti que veio um sorriso. Será que tem uma japonesa lá? Eu tô levantando um tema aqui, é porque ele vê assim, muitas coisas. Não, saudade ali de Tóquio, Roppongi, Shinjuku, Harajuku, Ginza. Coisa, sabe, assim, muitas coisas. Saudade dos meus mestres, Shihan, né? Kakinuma, Kawashima. Se sabe, é com isso que eu sonho, entendeu? Sonho que eu tô... Rever tudo isso. Isso até me emociona, né? Sim, estamos vendo. E se tu pudesse escolher tecnologia japonesa ou disciplina japonesa?
As duas, né? Poderia ser. Pode ser. Você prefere treinar de manhã ou à noite? À noite. Sempre foi assim. Eu rendo mais à noite ou à tarde. Treinar sozinho ou acompanhado? Mas em que área? Ali na academia, ele perguntou se Musculação, essas coisas? Sim. Eu sempre treino sozinho, né? Entendeu? Agora que meu filho que está me acompanhando de vez em quando. Músculos ou resistência? Os dois, né? Eu não estou mais muito musculoso, né? Que a idade também não permite mais, estou mantendo ainda. E uma meta para o futuro? Manter o que tem e tentar crescer mais um pouquinho, entendeu? Transformar o que a gente tem. Um conselho para quem quer empreender? Aquilo que eu falei, né? Se você tem sonho, corra atrás, entendeu? E persista naquilo que realmente você quer. E a tua torcida? É pelo Boi Caprichoso ou pelo Boi Garantido? Sou tricampeão. Tá vendo? A gente só traz gente boa, a gente só traz gente boa aqui, cara. Eu tô começando a desenvolver uma pesquisa. Vocês perceberam que a gente não fez mais essa pergunta aqui das últimas vezes, porque sempre foi caprichoso e tá começando a ficar chateado. Eu tô desenvolver uma pesquisa que as pessoas estão com vergonha de falar que são garantidas. Como assim? Eu vou abrir uma enquete depois lá no Papo e Negócios, tá? Depois deste episódio vai ter uma pergunta: garantido ou caprichoso? Se você tem treta, vai dar treta. Se você tem vergonha de dizer que é garantido, que eu tenho muita gente que é garantido e tá dizendo que é caprichoso. Mas eu não posso fugir da raia, né? Entendeu? Desde quando eu cheguei em Parintins, eu sou caprichoso. Afinal de contas, eu sou da Francesa, né? Pronto. É verdade. Não tem como fugir dali, não. Né? Um empresário que te inspira. Tem muitos, sabe, assim, pessoas assim que inspira as pessoas que vieram assim de baixo, sabe, assim, cresceram, entendeu? Um menino que está se dando bem ali, o Mauro Júnior. Entendeu? Trabalhou contigo. Trabalhou comigo, o Marcelo, entendeu? São os meninos que eu vejo assim que queriam uma oportunidade. Como se fala, né, na terra da gente a gente não faz vida, né? Então essas pessoas vieram de fora, hoje em dia estão aí. Então eu tenho muito orgulho também de fazer parte da vida deles, né? De ter dado uma oportunidade. Fazer parte da história, sim, né? Da história, entendeu? Isso é muito gratificante, né? Se tu pudesse empreender em outra área, qual seria? Já passou por tanta, né? Já passei, né? Eu acho que eu estou satisfeito do Tá satisfeito. Se tu não fosse comerciante, você escolheria uma outra profissão? Sim. Eu acho que, tipo, não sei, por causa que eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, né? Tipo, porque estudo não tive muito, não cheguei muito fundo, né? Então acho que para você ter outros negócios você precisa ter muito estudo, né? E eu já estou mais para lá do que para cá, então tem que manter o que tem, né? Everaldo, se tu tivesse que falar uma coisa para o menino Everaldo lá do interior, o que tu falaria hoje com toda a tua experiência? O que tu falaria para aquele menino que via a lancha passar e dizia que queria ter aquela lancha? O que tu falaria para essa pessoa? Venceu. Entendeu? Todos os sonhos que foram possíveis, eu acho que eu realizei. Se tu pudesse voltar no passado, tu mudaria alguma coisa? Não. Plenamente Não. satisfeito. Estou satisfeito com a vida que Deus me deu, entendeu? Não sou rico, mas vivo bem. Eu fui um cara que eu vivi a vida, entendeu? Não me arrependo de nada, entendeu? Deus foi maravilhoso comigo até hoje e eu sou muito grato a isso. Hoje em dia eu peço pouco, agradeço mais, entendeu? Que bacana. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim, né, Nádia? Sim. Dessa nossa tarde de muitas histórias, de muitas conversas, e termina com um final bonito. Eu acho que não tem nada mais interessante do que a gente olhar para o nosso passado. E quando eu fiz a pergunta para dizer assim, o que o Everaldo falaria para aquele menino que tinha
Tava lá na beirada do rio vendo a lancha passar. E você dizer assim, cara, eu venci na vida. Eu acho que não tem sentimento melhor pra gente de olhar pra trás e dizer assim, eu venci. Tudo que eu queria, tudo que eu tinha de sonho, eu conquistei. Em algum momento eu conquistei. E eu acho que esse é o legal. Você empreender, você ser comerciante e você olhar para trás e dizer assim, cara, eu venci através do meu esforço, do meu trabalho, da minha dedicação. Então termino esse episódio com esse legado de persistência e de sonho. A gente só corre atrás daquilo que a gente sonha. Com certeza, né? São muitas coisas, né, que logo cedo eu tava falando pra Nádia, da minha história de vida, né, que um dia eu ainda quero fazer minha biografia, aqui tem muita história ainda para contar, sabe? Eu fui de vendedor de flau a camelô, de camelô a cortador de banana, entendeu? De como é que, caixeiro viajante, digamos assim. Então são muitas histórias assim, sabe? Então é aquilo que eu sou muito grato, assim, que Deus foi maravilhoso comigo, sabe? Eu só agradecer. Só agradecer mesmo, assim, a Deus, assim, sabe? As coisas assim que aconteceram na minha vida. Tenho meus filhos maravilhosos, entendeu? Tenho meu parceiro, Casureiro. Tem as crianças, né, do seu projeto. Isso, são mais de 50 filhos agora, né? Então, e que vão crescer, né, Nádia? Sabe, sempre eu falo para eles, né? Eu converso muito com eles a respeito disso aí, né? Das crianças, né? Do karatê, né? Eu digo, eu tô aqui porque eu digo, aí eu fico incentivando eles assim, né? Eu digo, olha, vocês não demora muito, eu não vou estar aqui. Entendeu? Eu digo, quero deixar meu legado aqui com vocês, porque um dia vocês vão lembrar de mim. Eu quero ver vocês aqui, doutores, entendeu? Médico, algo assim, vão para a faculdade, e um dia vocês vão lembrar de mim. Pô, o professor me ensinou ali e tal. Eu já passei uma fase dessa aí também. Entendeu? Logo que eu cheguei do Japão, eu tinha os alunos. Hoje em dia são todos adultos. Jamil era meu aluno, o Irã Vasconcelos, não sei se conhece ele lá, era meu aluno, entendeu? Então, já passou esse pessoal, agora já está vindo outros, entendeu? E a mesma coisa da Lan House. Da época da Lan House, hoje em dia, vocês eram tudo crianças, né? Entendeu? Sim. Então, até hoje, entendeu? Tem muita amizade da época da Lan House. Que as pessoas, molecada, me respeita, me trata com carinho, assim, sabe? Dizer, pô, tio, te lembra quando era coisa, meu nickname, que era nickname, né? Era assim e tal, entendeu? Aí, então, isso daí tudo é muito gratificante, isso, sabe? De você saber tratar as pessoas, entendeu? Por causa, eu acho que o que dá certo na tua vida é tu ser uma pessoa simples. Não tem que ser aquela pessoa arrogante, entendeu? Eu acho que humildade, tu tendo humildade, te leva em qualquer lugar. Entendeu? Então isso é muito gratificante. Eu entro dentro da minha academia, eu chego lá, tem pessoas que às vezes novato entra na academia, não sabe quem é o dono, né? Eu sou do tipo que eu vou lá e cumprimento todo mundo, eu sou igual político. Mas aquilo vem do coração, não é de estar ali de fantasia ali, não, sabe? Eu toco na mão de todo mundo, vou cumprimentando todo mundo, aí tem gente que diz, quem é esse doido? Sabe? E chega aqui dentro da academia e tá falando comigo, eu não sei nem quem é. Aí depois pergunto, né? E depois vão chegando, sabe? Então é aquilo que eu falo assim, eu digo, você tem que ter carisma. Tem que ter gratidão a teus clientes. Como eu falo para meus colaboradores, né? Conversa, a gente faz reunião todo mês, a gente faz uma reunião lá. Aí sempre eu falo para eles, eu digo, meus amigos, aqui eu não sou patrão de vocês, não. Entendeu? Eu até brinco, não adianta você vir e querer puxar meu saco, que você... Não adianta. Que eu não sou patrão de vocês. Quem vocês têm que tratar bem são nossos clientes. Eles que são nossos patrões. Entendeu? Sem eles nós não somos nada. Entendeu? Nós somos comerciantes. Então dependemos dos nossos clientes. Então a gente tem que tratar bem sempre. Aí eu dou exemplo para eles, né? Eu digo, olha, aqui a Academia Japão, para vocês é uma porta
que vai abrir outras portas para vocês. Entendeu? Quantos e quantos estagiários já não entraram dentro na Japan? Quantas oportunidades já dei ali para a pessoa? Quando a Japan fez 15 anos, nós fizemos lá, eu fiz um coquetel lá e chamei todos os meus ex-funcionários. Mandei fazer camisa, dei para eles, né? Eu digo, por aqui vocês já passaram. Então, todos eu trato como amigos. Nunca tive problema com nenhum. Entendeu? Sempre eu mantenho aquilo ali. Porque o que acontece, né? A gente dá oportunidade. Eu digo, aí eu falo para eles, olha, aqui a gente está dando oportunidade para eles, mas se tiver algo melhor, sem problema nenhum. Você pode... Cada um tem que procurar sua melhora. Então, não é por causa que eu dei oportunidade que eu vou deixar a pessoa ali ou cobrando. Não, eu te dei oportunidade disso, não. Então, isso daí gratifica a gente. De a gente estar contribuindo com essas pessoas, com esses profissionais. Hoje a Japan emprega quantas pessoas? Nós estamos com 11. 11 profissionais. 11, entrou mais um, agora são 12. 12 profissionais. Entendeu? Então isso daí é muito gratificante, sabe? E hoje em dia, até hoje, tem pessoas que chegam ali de, pô, Everaldo, obrigado pela oportunidade que deu. Então tem muitos estagiários que entram na Japan e depois vão para outras academias. Isso é muito bacana. História muito interessante. Agradeço a você por ter vindo aqui contá-la nessa tarde de sábado. Agradeço aos nossos amigos que estão assistindo até agora, que ouviram toda essa história, que ela se torne inspiradora para você também, está querendo iniciar um negócio. O senhor Everaldo, que passou por várias fases de vida, teve várias ideias, continua tendo, né? Porque esse homem não vai parar. Que sirva de inspiração para você essa história. E muito obrigado por vir mais uma vez ao Papo Negócios para assistir, né, meu amigo? Sim, agradeço ao Everaldo com a gente, agradeço a você que ficou aqui até o final para ver essa história maravilhosa. Pegando o gancho de Japão, vamos mandar um abraço para aquele nosso amigo, né, o Roberto Rata, tá? Um abraço, tenho certeza, toda vez ele assiste, ele não assiste ao vivo, mas ele assiste, então ele vai receber esse abraço lá no outro lado do mundo, né, Everaldo? Então você que está lá, você que acompanhou, muita gratidão ao nosso convidado. E sábado que vem tem mais, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau. Um beijão, tchau, tchau.